agora, para a gente continuar, eu vou chamar a nossa próxima palestrante, que também já está aqui com a gente, preparada. Então, queria que vocês me ajudassem a receber aí, com uma calorosa salva de palmas, a nossa palestrante aqui, antiga aqui no nosso projeto, mas que, com muito respeito, com muita dedicação a todos vocês, ela sempre está aqui com a gente para dedicar esse tempo, essa mensagem para poder te ajudar, tá bom? Então, nos ajude a receber com uma calorosa salva de palmas nos comentários a Joana Alves. Aê, Joana! Seja muito bem-vinda, Joana. Boa noite, está me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bom, Joana? Tudo um pouco melhor, ainda estou um pouco rouca, não sei se vai dar para entender a minha voz, dá para entender? Dá, tá perfeito, tá ótimo, então tá? Vamos. Estou meio homem, mas tá tudo certo. Boa noite. Boa noite, Joana. Joana, como de costume, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo, por estar passando aqui e vir dedicar aqui um tempinho do seu dia, do seu momento aqui para transbordar na vida das pessoas. E, Joana, como de costume, o palco do Palestrante Águia é todo seu. Fique à vontade, tá? Muito obrigada. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Te agradecer pela oportunidade. Esse sexto Palestrante Águia aqui foi bem complicado para mim, porque eu peguei uma dengue, estou voltando agora, fiquei sem voz, ainda estou um pouco rouca, mas graças a Deus é fichinha perto do que o pessoal do Rio Grande do Sul está passando, né? Então, eu já estou bem, graças a Deus, estou aqui para mostrar que as adversidades vêm e que a gente pode superá-las, né? Então, eu vou começar, posso começar, Tiago? Acho que sim. Me chamo Joana Alves, essa é a sexta vez que eu estou aqui. Obrigada, Tiago. Essa é a sexta vez que eu estou aqui no projeto do Tiago, que é incrível, que desde o primeiro momento eu acreditei, e assim, só pelo nome eu já me senti uma águia. O primeiro convite veio, eu estava meio descrente ainda, né? O Tiago lembra, e quando veio o primeiro convite, falei, vou participar. Preciso me conectar com outras pessoas, me conectar com outras histórias, e acreditar mais no meu potencial. Afinal, quando a gente começa algo, a gente fica esperando, né, os aplausos da família, dos amigos, daquelas pessoas mais próximas. E aí, infelizmente, não é só comigo. Eu pensei que seria só comigo. Mas aí, quando eu vi a minha mentora lá atrás falando que uma live dela, ela tem mais de 200 mil seguidores e nunca tinha um familiar na live dela, isso já me confortou, não pelo fato de não ter um familiar, pelo fato de não ser só comigo, né? Que, na verdade, assim, nós somos aplaudidos por pessoas que nem nos conhecem, nós inspiramos pessoas que nem nos conhecem, e aí as pessoas de casa, elas vão chegando quando elas veem resultado, e tá tudo certo, né? A gente não pode questionar e nem cobrar nada, até porque nada que é cobrado presta, nos serve. Então, vamos lá. Eu venho de uma infância muito humilde, fui criada com muita escassez. Eu estar falando com vocês aqui é algo, assim, extraordinário, pelo fato de eu era uma criança muito vergonhosa, porque eu falava errado, porque o meu cabelo era cortado como cabelo de menino. O meu sonho era ter cabelo grande, para me sentir uma menina, então, como o meu cabelo era cortado como de menino, eu me comportava como menino. Eu jogava futebol, bolinha de gude, eu estava sempre no meio dos meninos. E meu cabelo começou a crescer depois que os meus pais se separaram, quando eu tinha 10 anos de idade. Então, até os 10 anos, eu me comportei como menino. E, por incrível que pareça, hoje eu me sinto uma mulher extraordinária. Lógico que eu não sou perfeita, eu tenho muito que melhorar, tanto por dentro e por fora. A gente nunca vai ser perfeito, nunca vai estar bom, a gente precisa sempre estar, né? Como a outra palestrante falou, a Ana Paula, o autocuidado, né, é muito importante. Só que eu não tinha esse autocuidado. Por ser essa menina que foi criada como menino, eu era muito insegura, eu era muito tímida, eu tinha medo de tudo e de todos. Para mim, se eu não conhecia, era alguém perigoso. Hoje eu consigo conversar com as pessoas, mesmo sem conhecer. A pessoa me dá um bom dia, boa tarde, de repente eu já estou sabendo da história da pessoa, porque é algo natural, é algo meu. E não foi sempre assim, né? Além de ter o relacionamento dos meus pais, que terminou aos meus 10 anos, meu pai foi alcoólatra, eu digo foi porque ele faleceu em 2016, infelizmente,
Ele lutou contra um câncer e o câncer venceu, mas Deus sabe todas as coisas. Mas o período em que ele esteve com a minha mãe, eu não tive, assim, bons exemplos. Eu via muita violência, muita escassez, a falta de tudo. E o alcoolismo, que às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas o álcool, ou qualquer vício, qualquer droga, destrói famílias, destrói quem está por perto, e às vezes não tem volta, né? Não tem volta. Muitas pessoas conseguem sair, mas muitas, infelizmente, se entregam. E, infelizmente, aconteceu com meu pai. Ele se entregou à bebida, né? Era uma pessoa maravilhosa, mas quando estava boa, bêbada, ele se transformava em outro ser humano e, de repente, a família se destruiu. Minha mãe foi embora com 8 filhos e sofreu muito para nos criar, porém com muita dignidade, com muita humildade e honestidade. Ela sempre nos ensinou: só leve para casa o que é seu, o que você ganhou, o que você comprou com seu suor, e nunca traga nada de ninguém sem autorização. E a gente foi criado assim, somos 8 irmãos, graças a Deus nunca tivemos problemas com nada, com relação a coisas ilícitas, às coisas erradas, e graças à minha mãe, que foi uma guerreira, nos criou com muita dignidade, com muita dificuldade, e ainda tinha algo que afetava. Ela não tinha estudo, ela não tinha profissão, ela lavava roupas para fora, ela fazia pequenas costuras. Então, a minha fonte de inspiração hoje é minha mãe. Só que minha mãe sofreu esses anos todos ao lado do meu pai, e eu fui repetindo a história. Infelizmente, quando a gente não tem, muitas vezes, a criança cresce num lar violento, num lar onde tem vícios, onde tem xingamentos, né? Onde não tem amor, vamos dizer logo né, o claro, onde não tem amor, ela vai replicando isso. E assim como as outras palestrantes falaram, a gente vai repetindo as histórias. E eu repeti algumas vezes. Eu tenho 4 filhos, sou mãe solo da minha filha caçula, né? O meu primeiro relacionamento foi, assim, extremamente abusivo com relação a tudo, não só fisicamente, porém verbalmente. Só que eu não tinha essa noção. Na época eu tinha 15 anos, então eu achava que a culpa era minha e que eu tinha que manter aquele relacionamento porque a sociedade poderia me julgar, minha família, minha mãe poderia me julgar e tudo. Então eu aguentei muita coisa sem que ninguém soubesse, e até que um dia a minha mãe descobriu o que eu estava passando, e por incrível que pareça, ou graças a Deus por isso, minha mãe foi a primeira a falar: onde come um, come dois, aqui você não fica mais. Minha mãe foi lá, me buscou, e eu me senti, assim, a pessoa mais importante do mundo, quando todo mundo bateu de frente e disse que eu não ia ficar mais naquele relacionamento, um relacionamento que durou 6 anos, mas que parecia uma eternidade, porque o sofrimento não tinha fim. E eu morava dentro da casa da minha sogra. Quem aí tem sogras ou teve sogras que não não se deu bem, sabe como funciona. Então, era aquela coisa que não tinha respeito, nem eu com relação à sogra, nem a sogra com relação a mim, nem eu com relação ao marido, era uma bagunça, vamos dizer assim. E aí, eu, depois de 6 anos, com 2 filhos, eu adolescente ainda, porque eu era menor de idade, eu tive que me virar, porque a mulher, eu não sei, é Deus que permite, ela amadurece muito cedo. E eu amadureci. E eu costumo dizer que o pai dos meus filhos, ele não amadureceu, ele apodreceu. Porque eu fui buscar outros caminhos, eu fui terminar meus estudos, porque eu entendia que ali tinha 2 vidas que dependiam 100% de mim, já que, a partir do momento que eu saí de dentro da casa da minha sogra, eu precisei me virar, né? Lá dentro da casa dela, o bom ou ruim, tinha alguém para cuidar deles, para eu trabalhar. Na época, eu era doméstica, trabalhei como doméstica, como diarista, vendi inúmeras coisas, Natura, Mary Kay, tudo que aparecia para ganhar dinheiro, eu pegava porque eu precisava de rendas. Eu não precisava de renda, eu precisava de rendas. Era uma mãe adolescente com 2 filhos pequenos. E na época o pai também era adolescente, mas não tinha a mesma cabeça que eu tive. Então eu fui estudar, fui buscar conhecimento mesmo sem condições, então eu aproveitava tudo que era gratuito da internet. Tem muitas pessoas que falam: "Ah, não, eu não fiz isso porque tem que pagar". Gente, o que mais tem na internet é coisas que você pode acessar da mesma forma de uma pessoa que está pagando.
coisas gratuitas, acessíveis. Eu não vou dizer que é tudo gratuito, né? Que também é demais você querer que tudo caia do céu. Mas todas as oportunidades que apareciam, eu aproveitava. E sempre vivi ali naquele relacionamento abusivo, achando que a pessoa ia mudar, mas na verdade não muda. Então, antes de separar pela última vez, eu separei 5 vezes, parecia assim até comédia. O pessoal olhava para mim, e aí, Jona, tá indo ou tá voltando? Eu falei, tô indo. Daqui 10 dias, 15 dias eu estava voltando. E aquelas mudanças que parece coisa de filme de terror. Quando você vai mudar, parece coisa, não sei de onde. É tanta coisa que você fala assim, não, pelo amor de Deus, isso não é meu. Mas é. E aí, graças a Deus, eu saí desse relacionamento. Mas, como a palestrante, eu vou citar ela, e é Deisa, né, o nome dela? A primeira palestrante citou. Às vezes a gente sai de um relacionamento, não se cura, muito sofrimento, muita carência, muito tudo, e de repente você acaba se envolvendo com outra pessoa, e quando você menos percebe, você está vivendo tudo de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Conheci outra pessoa, convivi com ela durante 11 anos, tive o meu terceiro filho, que hoje está com 19 anos, e depois de um certo tempo, para quem é mãe, sabe que quando você tem relacionamento, que tem filhos de outro relacionamento, as coisas começam tudo bem, começa tudo maravilhoso. E, de repente, os seus filhos passam a ser inimigos do seu atual, dependendo da pessoa, porque tem muita gente boa, tem muita gente que respeita, que trata bem, que trata como filhos, inclusive. Mas não aconteceu isso comigo. No finalzinho do relacionamento, comecei a perceber coisas que não condiz, né, com um relacionamento de pessoas que convivem na mesma casa. E, de repente, num certo momento, o pai do meu filho falou para eu escolher entre ele ou o meu filho mais velho. E eu sou mãe. Ave Maria, eu sou uma mãe coruja. Meus filhos, não que eu apoio o que está errado, ou que eu. Não, isso não. Eu corrijo, eu chamo atenção, eu mostro onde está errado, mas eu não aceito que ninguém chegue à minha pessoa e fale, você vai ter que escolher, ou eu ou seu filho. Nunca faça isso. Nem amizade, nem parente, nem relacionamento, nada, nada, nada. Nada se compara aos meus filhos. Então, eu tive essa proposta. Você vai ter que escolher. Eu falei, pode, vai com Deus. E aí, de repente, a pessoa não aceitou que eu escolhi o meu filho. Ah, eu não aceito terminar. Eu falei, não, não é essa a questão. A questão é que eu não vou aceitar que mande eu escolher entre meu filho ou qualquer outra coisa. Não, meu filho é prioridade. E graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz. Esse meu filho é um filho que me dá muito orgulho. Ele estuda, ele é trabalhador. Hoje ele tem 25 anos, ele é trabalhador. Tudo que ele vai fazer, ele me liga, quer a minha opinião, quer saber se o que ele está fazendo está correto, o que eu acho. E, detalhe, se eu falar que eu acho, não, isso não é legal, é melhor não fazer dessa forma, ele não faz, porque a minha opinião vale muito para ele. Ele fala que se inspira em mim, para tudo. Então, assim, é muito raro hoje em dia um filho, homem, falar que se inspira na mãe para tudo. Então, assim, para mim é motivo de muita gratidão a Deus, porque tudo que eu fiz, tudo que eu abdiquei, porque abdiquei de muitas coisas, para poder ver meus filhos crescerem, se tornarem homens. A minha filha, agora, eu tenho uma filha de 8 anos, eu quero sim que ela se torne uma grande mulher, eu quero prepará-la para que ela não passe pelas coisas que eu passei, inclusive com o pai dela, já que eu sou mãe solo dela. E assim, eu sempre quis formar uma família, eu sempre quis ter o meu lar, ter aquela coisa de, vamos trabalhar durante o dia, mas à noite vamos reunir a família, né, em volta da mesa e tal. Meu sonho era ter mesa, porque eu fui criada, como eu falei, com muita escassez, então, se a gente ia jantar, ia almoçar, era ali, ó, sentado no pezinho da cama, todo mundo, ou colocava um tijolo, não tinha essa coisa. A gente morava numa chácara onde não tinha água e nem luz, então não preciso nem dar detalhes de como era a nossa vida. Então, assim, quando você vive numa vida assim, com muita escassez, você sonha alto e você começa a entender que tem coisas que só dependem da sua decisão. Você precisa mudar, você precisa fazer algo diferente. E eu entendi que, como doméstica lá atrás, se eu não mudasse, se eu não fosse atrás de estudar, de me formar, eu não iria sair daquilo ali. Não menosprezando a profissão de doméstica, eu tenho muito orgulho, porque foi de onde eu comecei.
E em algumas casas eu fui muito bem tratada, muito bem recebida, mas uma casa em si foi a casa onde eu dei o pontapé inicial na minha história, onde eu comecei a transformar a minha vida. E, inclusive, a casa onde eu trabalhava era de uma professora, mas essa professora era muito soberba, ela me humilhava, ela humilhava a minha família, ela humilhava o meu filho, o mais velho. E um dia eu falei, gente, eu não quero essa vida para mim. E as minhas irmãs são professoras, eu tenho irmã que é coordenadora de escola, e eu peguei e fui fazer pedagogia. Eu falei, se a minha irmã é professora, a outra também, e a outra é coordenadora, eu também vou ser uma ótima professora. Só que, assim, eu comecei a perceber que a profissão na área de educação é incrível, é maravilhosa, é de onde saem todas as outras profissões. Mas a gente sabe que no Brasil é a profissão que é menos valorizada e é limitada. Eles não dão, assim, aquela oportunidade para você colocar ali em sala tudo que você tem de potencial. E aí eu percebi isso ainda no estágio. E eu falei, gente, eu não vou trabalhar só pelo dinheiro, porque eu não acho justo. Não acho justo comigo, não acho justo com as crianças e não acho justo com os pais. E eu pensei, eu quero ir além. Só que, assim, muitas coisas que acontecem. Em 2016 teve o falecimento do meu pai por câncer. Em 2016 ainda, minha mãe sofreu um acidente muito grave, ficou um tempo, né, usando fralda, ficou de cama. Então, assim, tudo isso envolve toda a família, o emocional fica lá embaixo, porque você se sente impotente muitas vezes. Eu me senti, às vezes, impotente, porque, às vezes, ou meu pai ou minha mãe estava com dor, e eu fazia ali o que estava no meu alcance, mas eu pensava dentro de mim que eu poderia fazer mais, mas não tinha o que fazer. Então, em 2016, meu pai faleceu e teve toda a situação onde eu trabalhava numa escola, e quando eu voltei da licença maternidade da minha filha, em 2016, eu fui mandada embora. Não vou dar detalhes, até porque já passou, está tudo certo, mas eu, eu voltei da licença maternidade como mãe solo, e isso contribuiu para a minha demissão, o fato de eu ser mãe solo. Então, assim, tem mulheres aí que sabem o quanto nós sofremos preconceito por ser mulher, e principalmente por ser mãe solteira, né? Aí você já é vista como, é porque não soube escolher. Foi ela que escolheu, tem que pagar o preço. Não sabe procurar a pessoa certa, por isso que está sofrendo. Só que, assim, a pessoa certa, ela não vem com a plaquinha na testa dizendo, eu vou prestar, eu vou assumir meu filho, eu vou respeitar a minha mulher, não vem com essa plaquinha. Então, você só conhece de verdade a pessoa quando você separa, né? E aconteceu comigo. Eu só fui conhecer as pessoas com quem eu me envolvi quando eu me separei. Por exemplo, eu sou mãe solteira, mãe solo da minha filha de 8 anos, por decisão minha. Eu já tinha vivido relacionamentos abusivos com relação à traição, violência. Eu me tornei uma pessoa muito violenta, uma mulher muito violenta. Tudo meu, eu ia para cima mesmo, assim, não só com a mão, mas com faca, aquela loucura. Eu já não estava me enxergando mais como uma mulher, eu estava me enxergando como uma assassina, porque eu me vi uma vez com uma faca na mão. Não estou romantizando isso, mas era uma forma de me defender. E eu falei, gente, eu não posso viver isso, eu não posso ficar deixando meus filhos verem isso, até porque eles vão achar que é normal e eles vão replicar na vida deles adulta. Hoje eles estão criança, mas lá na frente eles vão fazer exatamente o que eu estou fazendo, que é o que meu pai fez lá atrás com a minha mãe. Então eu preciso parar com isso. Peguei e prometi para meus filhos, eu falei, a partir de hoje, eu prometo para vocês que não vai acontecer mais, porque eu decidi que não vai acontecer mais. E foi decisão, acabou. Isso, a última vez que aconteceu foi em 2015, que foi com o pai do meu filho, que hoje tem 19 anos, né? Depois disso, eu conheci o pai da minha filha. Só que quando eu vi que já começou com traição, eu falei: posso parar por aqui, porque quem trai uma vez, trai duas, trai três. E assim, não tem como você perdoar e continuar num relacionamento abusivo, e inclusive com traições. Então, quando eu decidi ser mãe solo, eu ainda estava grávida de 3 meses, da minha filha, que eu nem sabia que era filha, né? Eu já tinha 3 rapazes, 3 homens, e eu não sabia que era uma menina. Bati a ecografia 3 meses, 4 meses, 5 meses, com 6 meses,
Aí na ecografia veio, era uma menina. Uma menina que eu tive um sonho desde quando foi o meu primeiro filho. A minha filha tinha um nome já. Minha filha já tinha o nome desde que eu fui mãe, aos 15 anos. Então, quando ela nasceu, ficou todo mundo perguntando, e o nome dela? Eu falei, ela já tem nome. Desde que eu engravidei a primeira vez, a minha filha se chama Giovana Yasmin. E essa minha filha é um sonho meu realizado. Ela se tornou o meu combustível para acordar todas as manhãs e dizer, hoje eu vou tentar mais uma vez, vai ter desafios, sim, e eu vou encarar todos os desafios, e eu vou recomeçar se for preciso. Já recomecei inúmeras vezes. Como eu falei para vocês, eu comecei como doméstica, como diarista, eu fazia de tudo um pouco, porque era tudo muito difícil, né? 2 filhos pequenos na época, então eu tinha que me desdobrar. Trabalhava durante a semana numa casa, final de semana eu ia em outras casas. Às vezes eu trabalhava por um pacote de biscoito. Eu terminava a faxina, a pessoa vinha, Joana, só tem um biscoito. Não, tá tudo bem. Lógico que eu achava injusto, né, o fato de eu estar cansada, derrotada naquele momento ali, e de repente um saco de biscoito. E eu pensava, mas meu filho vai sorrir quando eu chegar com esse biscoito, vai sorrir quando eu chegar com esse leite. Então, assim, hoje mesmo eu estava falando lá no meu serviço, que hoje eu sou coordenadora pedagógica de uma escola, eu empreendo, eu estampo canecas e camisetas, sou palestrante do projeto do Tiago, né, sou palestrante motivacional. Hoje eu honro a minha história, porque um dia eu tive muita vergonha da minha história, porque eu achava que tudo de ruim que acontecia foi porque eu procurei, e um pouco, sim, é resultado das minhas atitudes, das minhas escolhas. Mas eu precisava passar por tudo isso para hoje eu estar aqui falando para vocês que tudo na vida passa, que a gente não pode se apegar aos momentos difíceis, que a gente não pode achar que tudo acontece só com a gente porque Deus nos desprezou, Deus não está olhando para a gente, muito pelo contrário, Deus está nos ensinando uma lição com escolhas erradas que nós fizemos. Então, eu não me arrependo de nenhuma das escolhas que eu fiz, porque essas escolhas eu tirei muita lição. Inclusive, hoje eu falo que eu não tenho raiva do pai da minha filha, né? Ele não assumiu ela, ele não assume ela. Eu registrei ela sozinha no primeiro momento, e depois de 8 meses ele veio e registrou. Graças a Deus por isso. E ele não quis ser pai. Graças a Deus por isso também. A gente precisa ser grato por tudo. Eu sou grata a Deus pelas dificuldades, eu sou grata a Deus pelas coisas boas que acontecem, eu sou grata a Deus pelas lições que eu tiro de cada situação difícil que eu entro, né, por decisões minhas, e que eu saio também por decisões minhas. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Como eu falei, a minha filha é o meu combustível diário, os meus filhos também são o meu combustível, mas a minha filha em si, quando ela veio em 2015, eu fiquei meio deprimida, porque eu me vi sozinha, grávida, tinha que decidir tudo sozinha, comprar enxoval, aquela coisa toda. E quando eu descobri que era menina, um mês antes, meu cabelo começou a cair, eu fiquei, assim, totalmente do lado direito, meu cabelo ficou careca, praticamente, que eu pegava, assim, eu sentia liso, liso, liso. E quando eu descobri que era uma menina, foi como se todos os meus problemas tivessem sumido, assim, Deus arrancou tudo e falou, agora é hora de recomeçar. Recomeçar, reescrever uma nova história, não tem como esquecer o passado, as coisas ruins que aconteceram, mas a gente pode ressignificar. E foi isso que eu fiz, é isso que eu faço todos os dias. Eu ressignifico, eu coloco algo melhor em cima daquilo de ruim que aconteceu. E hoje, eu sou grata a Deus porque a história que um dia eu tive vergonha, hoje eu honro. Eu faço questão de compartilhar com todo mundo. Eu faço tanta questão de compartilhar com todo mundo que em 2022 eu escrevi meu primeiro livro, que é esse aqui, ó. Mulheres Diamantes, desistir nunca será uma opção. Eu escrevi com mais 9 mulheres. Esse livro foi lançado na Bienal do Livro, em São Paulo, e eu não pude participar, porque na época ainda estávamos numa pandemia, e eu não estava com condições financeiras, então a gente não pode também, sabe, enfeitar situações, mostrar o que não é ou o que não pode. Então, assim, eu sou muito verdadeira.
E o fato de eu ser verdadeira, isso atrai pessoas e afasta pessoas. E eu acho bom também, porque as pessoas que se afastam pelo fato de eu ser de verdade, é porque elas não gostam de quem é de verdade, elas não gostam da verdade. Elas gostam de compartilhar o que não existe, o que não vive. E isso vocês nunca vão me ver fazendo, compartilhar quem eu não sou para atrair pessoas ou, sabe, fazer com que as pessoas fiquem encantadas com algo. Isso eu não vou fazer, porque não é de mim. E de 2020 para cá, que foi o início da pandemia, eu me conectei com muitas pessoas que apareciam e falavam assim, Joana, você está perdendo tempo. É por quê? Você tem uma história tão bonita, você tem uma história inspiradora. Outros entravam no meu direct, Joana, eu me inspiro em você, tem essa parte da sua história que é idêntica à minha. E eu ficava, meu Deus, a pessoa tá, né? E só que eu não ouvia isso de pessoas próximas, eu ouvia de outras pessoas, então isso fazia com que eu ficasse, eu me sentisse, né? Poxa, será que a pessoa está falando só para me agradar? E não, não era só para me agradar. Até porque um dia eu estava muito para baixo e uma dessas pessoas me mandou um vídeo pedindo, por favor, para eu não desistir do que eu estava fazendo, do que eu estava compartilhando, porque essa pessoa se inspirava no que eu fazia e pelo que eu fazia, ela não desistiu. E eu falei, gente, às vezes a pessoa nem sabe o que você está passando, né? E ela se inspira em você, então, assim, não é momento para desistir, é momento para descansar. Então, na época, eu dei uma parada, dei uma sumida, muita gente, cadê você? Cadê você? Eu falei, gente, eu preciso, né, me restabelecer até para que eu não vá passar algo que eu não sou para as outras pessoas. E aí, sempre que acontece esses momentos, aparece quem? Tiago. Já foi mais ou menos umas 2 ou 3 vezes que o Tiago mandou mensagem, Joana, vai acontecer o palestrante Tiago e tal edição. Nossa, Tiago, você parece que estava lendo meus pensamentos. Por quê? Estava parada, estava desanimada, né? Não pensando em desistir, mas assim, poxa, é tanta coisa que acontece que a gente fica, caramba, fui a escolhida para, né, ser penalizada, mas não é isso. Eu entendi que não é isso. Eu fui escolhida, sim, para inspirar pessoas, para transformar vidas, e é por isso que eu estou aqui. Em 2022, quando eu fiz o primeiro palestrante Águia com o Tiago, eu estava meio desacreditada, como eu falei, mas foi incrível, porque em fevereiro eu fiz o primeiro, quando foi em março, eu fui chamada, né, por uma vereadora aqui do município onde eu moro, para ser homenageada na Câmara Municipal aqui do meu município. E eu fiquei, assim, lisonjeada, por quê? Eu moro num município pequeno, onde muitas pessoas me conhecem, sabem da minha história, sabem do meu sofrimento, sabem de onde eu vim, e mesmo essas pessoas sabendo de tudo isso, não dava nada por mim. Não dava nada por mim, não acreditava que eu ia vencer na vida, pelo fato de tão nova já ter tido 2 filhos, aí de repente veio o terceiro, de repente o quarto, mas é o que elas pensavam, não era o que eu sentia no meu coração, e por isso eu nunca parei para me comparar com ninguém, para acreditar que o que o outro pensa sobre mim é verdade, não. O que o outro pensa sobre mim é a verdade dele. A minha verdade eu sei qual é, eu sei de onde eu saí, sei o quanto eu já sofri para estar aqui hoje, inclusive falando com vocês, porque eu não falava direito, eu falava errado, eu era muito julgada por falar errado, mas era o meio que eu vivia, então o que eu tenho para dizer para vocês é que não se apegue aos momentos difíceis, né? Vá buscar conhecimento, porque foi o que eu fui fazer. Fui buscar conhecimento, eu fui me autoconhecer, eu fui entender o porquê que eu aceitava que as pessoas me humilhassem, que os meus relacionamentos não dessem certo, porque as pessoas maltratavam, as pessoas eram violentas, tanto com palavras quanto fisicamente. E a partir do momento que eu entendi quem eu sou, o que eu mereço. Hoje eu não aceito menos do que eu mereço. Não faço nada para agradar ninguém. Não faço. Lógico que eu não saio maltratando as pessoas, mas eu não faço nada para eu ficar mal e a pessoa ficar bem, né? Eu preciso me colocar, sim, em primeiro lugar e entender que para eu ajudar outras pessoas, eu preciso estar bem. Então, eu preciso me cuidar primeiro, eu preciso entender que a minha prioridade, a minha inspiração sou eu mesma, que eu não tenho que depender da aprovação de ninguém. E teve esse evento, né, em 2022, e 2023 eu participei de um projeto junto com Marluce Dumont, e eu escrevi esse livro,
com mais 6 pessoas, que é o livro Pérolas da Conquista. Esses 2 livros, eles falam sobre superação, são histórias, né, de outras pessoas que falam sobre superação. E eu entendi que a minha história, ela poderia transformar muitas vidas, até mesmo sem eu estar presente, porque ela está no livro, então já está em Moçambique, já está em vários lugares que eu nem cheguei ainda. Não coloquei os pés, mas a minha história já está lá, as pessoas já sabem quem eu sou. Hoje, eu entendi também que o fato de eu ser mãe solo da minha filha é para que eu possa motivar outras mulheres, porque tem mulheres que acham assim, poxa, vou criar minha filha sozinha, não tem motivo para viver, o que eu vou fazer, né? E, na verdade, você tem que se apegar a isso, para eu tenho um motivo para continuar, eu tenho um motivo para não desistir, e todos os dias eu acordo mais forte, porque além de eu ter a minha filha que me motiva todos os dias, eu sei que outras pessoas precisam ouvir a minha história, precisam entender que nós não somos o local que nós nascemos, nós não somos a família que nós fomos criados, porque se fosse isso, hoje eu não estaria aqui, né? Criada com muita escassez, tendo que mudar de um lugar para o outro diversas vezes, inúmeras vezes, não tinha um local próprio, então vivia mudando mesmo, e graças a Deus hoje eu tenho a minha casa própria, né? Foi difícil, porque eu paguei prestação até o ano passado, desde 2008, então as coisas não vêm fácil para ninguém, eu sei que não vem, mas não é impossível para ninguém. Aquela Joana lá, que vivia como um menininho, que ninguém dava nada por ela, que ninguém acreditava que ela poderia um dia crescer, que o sonho dela era só ter uma casa com um piso para limpar, porque nossa casa era chão batido, de barro, não tinha energia, não tinha uma água encanada, tinha que coar um pano branco para poder tirar as cabeças de prego. Então, assim, quando eu falo, o pessoal fala assim, nossa, tu vivia onde? Eu vivia aqui, onde eu vivo hoje, porque eu moro aqui desde que eu nasci. Então, assim, não é nada, assim, surreal. Ela morava, o pessoal tem mania, ela morava no Nordeste. Não, gente, eu morava aqui a 45 minutos de Brasília eu moro, até hoje. E eu vivi tudo isso aqui. Então, assim, eu achava que esse município, que aqui não tinha como expandir, não tinha como crescer. Hoje eu entendo que aqui é o início de tudo, aqui foi o início de tudo. Olha onde eu cheguei. Cheguei onde eu queria chegar? Ainda não, mas eu não parei, eu não deixei de fazer, eu não deixei de crescer, eu não deixei de me conectar com pessoas, não deixei de me atualizar profissionalmente. Então, assim, o que eu tenho para dizer para todo mundo que está aí, não só mulheres, quanto homens também, que se você está passando por algum momento difícil, entenda que esses momentos são passageiros e eles vêm para ensinar alguma lição, algo que a gente precisa aprender. Se foi um erro, para que você não cometa o mesmo erro. E é isso, eu sou muito grata a Deus por tudo, né? Sou grata a Deus por ter me tornado a mulher que eu sou hoje. Todos os dias eu sei que eu preciso e posso melhorar, 1% que seja, e estou aqui para isso, para compartilhar a minha história, o meu conhecimento. Eu queria deixar aqui 7 passos, Tiago, do que eu fiz, que transformou a minha vida, que transformou a forma como as pessoas me olham, porque quando a gente passa por situações parecidas com o que eu passei, as pessoas olham com a gente com um olhar de julgamentos. Só que Joana, transformei esses olhares, eu transformei o jeito que as pessoas me viam. Então, assim, a forma como as pessoas me olham hoje é como se eu fosse uma fonte de inspiração para elas, e isso é muito gratificante. O primeiro passo aqui foi eu descobrir quem eu sou, o que eu quero, o que eu aceito, o que eu mereço, o que eu não aceito, em que momento que eu posso dizer não. Porque eu falava muito sim, para agradar os outros, para não me sentir o patinho feio. Então, eu estava sempre sim, sim, sim para tudo. Depois que eu entendi que o não também é válido, se for para falar não, eu vou falar não sem sentir culpa. Outra coisa, Tiago, eu descobri quais são as minhas habilidades, as principais habilidades. Como eu falei, eu sou coordenadora pedagógica, eu fui secretária escolar, eu trabalhei durante um ano como vice-diretora dessa mesma instituição de ensino,
Eu amo o trabalho que é feito manualmente, né? Sou artesã, empreendo, estampo canecas e camisetas, mas quem diria que aquela Joaninha que veio lá de trás faria tudo isso, né? Só que, assim, eu descobri essas habilidades no sofrimento, na necessidade, graças a Deus. O terceiro passo é eu sempre repetir para mim, principalmente quando eu estiver passando por alguma situação difícil. É um momento, vai passar, eu quero, eu posso, eu sei que eu vou conseguir, e eu não vou desistir. Eu repito para mim mesma, porque não adianta eu falar para outras pessoas, elas não vão acreditar e tá tudo certo. Eu repito para mim porque eu acredito no meu potencial e eu acredito em mim mesma. A outra coisa é eu treinar a minha comunicação. Como eu falei para vocês, eu falava muito errado, eu tinha dificuldade para falar, eu tinha vergonha para falar, porque antes de eu falar, eu achava que as pessoas já iam começar a rir. Então, era algo que eu tinha dentro de mim, muitas crenças que me limitaram e impediram de eu chegar mais longe do que eu já cheguei. A outra coisa que, inclusive, a palestrante anterior falou é a questão de ouvir música. Eu gosto muito de hinos, inclusive esse hino que ela colocou aí, eu ouço muito, e realmente eu concordo. Eu ouço muitos hinos, não permito que aquelas letras que denigrem a imagem da mulher entre dentro da minha casa. Quando eu escuto algo que eu já peço para tirar logo, porque, lógico que eu respeito, né, a opinião de cada um, mas eu me respeito também, e eu não vou ouvir algo que está denegrindo a minha imagem, isso não. Então, a música, na verdade, ela transforma mesmo. Quem está ouvindo e o que ela vai transmitir para as outras pessoas. Então, eu super concordo. E a outra coisa é honrar a sua história. Eu honro a minha história. Eu sou grata a Deus por tudo. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz ou do que eu passei. Lógico que se eu, lá atrás eu tivesse o entendimento da pessoa que eu tenho hoje, com certeza muita coisa não teria acontecido, ou eu teria feito de forma diferente. Mas, como eu falei, tudo é aprendizado, tudo é lição, então a gente não deve se arrepender de nada, a gente não deve se comparar com ninguém, e acreditar que Deus tem um propósito para tudo, para mim, para você, e para todos que vão assistir esse evento depois. Então, Tiago, isso aqui é um pouquinho da minha história, e hoje eu amo falar sobre a minha história, eu falo sobre superação, e são inúmeras superações, se a gente for falar aqui, nós vamos virar à noite, então, como o evento está terminando, quem quiser adquirir meu livro, pode me chamar lá no direct do Instagram. Quem quiser saber um pouquinho mais da minha história, pode entrar lá nos meus vídeos, tem algumas lives que ficaram salvas lá. E é isso. Eu amo estar aqui, eu amo compartilhar a minha história com vocês. E eu quero dizer uma coisa para quem está assistindo e para quem vai assistir depois. A sua história, ela tem um valor imensurável. Então, vem para cá, vem fazer parte do projeto Palestrante Águia, vem contar a sua história, vem conectar-se com pessoas, vem entender que você não é o excluído, você não foi o escolhido para sofrer, você foi o escolhido para inspirar pessoas, para transformar vidas através da sua história, do seu conhecimento. Então, vem fazer parte do Palestrante Águia e está aí, né, Tiago? A 7ª edição está chegando e ainda dá tempo. Quem não entrou ainda, entrar e vai ser muito bem-vindo. Obrigada. Tiago, é com você. Parabéns, Joana, mais uma vez Obrigada. aí, impactando vidas, trazendo a sua história. E eu fiquei pensando aqui agora, né, como que a gente tem a capacidade e o poder nas mãos de criar uma corrente humana, independente do local onde a gente mora ou da cidade que a gente mora. Isso não é mais um impeditivo para a gente manter essa barreira. Porque, por exemplo, eu conheci você, hoje você faz parte do projeto. Através de você, sem eu saber, eu conheci a Patrícia, a gente se conectou, fui falando para ela do projeto, do evento, só que eu não sabia que ela te conhecia. Depois que ela falou, nossa, poxa, a Joana tem me ajudado bastante e tal. E você vê que hoje todo mundo está interligado e daqui a pouco essa corrente vai se espalhando aí pelo Brasil afora. Então, como é importante a gente não desistir da nossa história. Porque eu tenho certeza que teve várias vezes que você já gravou uma live, ou fez um vídeo, ou postou uma foto, que eram dias difíceis, mas aqueles dias difíceis, a sua mensagem transformou alguém do outro lado. E é que a gente costuma falar, né, Joana?
a gente não olhar para o nosso momento. O nosso momento, às vezes, não está sendo tão favorável, mas quando você não olha só para você, mas para as pessoas que você quer atingir com o seu bom resultado, com a sua transformação, às vezes com uma palavra, isso faz total diferença na vida das pessoas, né? É verdade, Thiago. A Etienne também entrou no projeto, depois de um convite meu, Eu nem sabia que ela tinha entrado. Quando eu vi a foto dela, eu falei, caramba, que legal. Então, assim, eu fico muito feliz, porque, de alguma forma, para que essas pessoas tivessem entrado, elas viram algo bom em mim, em você. Então, assim, para mim, isso é gratificante. A pessoa acredita em mim. Ela acredita no que eu estou falando, no que eu estou fazendo. E não é algo que eu estou fazendo para agradar pessoas. Não é, não. É algo que eu estou mostrando que realmente tem mudanças. Teve na minha vida, está tendo, porque, assim, todos os dias a gente muda algo, né, Tiago? Às vezes a gente acha que está bem e, de repente, a gente vê que precisa melhorar algo. A gente se conecta com outras histórias, outras pessoas que se transformaram também. E por que não a gente tentar melhorar 1% todos os dias? É o que acontece comigo. Hoje eu olho para mim e, assim, eu sou muito grata a Deus pela mulher que eu me transformei, porque eu era uma mulher violenta, tá, Tiago? Eu era mesmo. Eu não aguentava desaforo, não. Eu era daquelas de fazer barraco na rua, de caçar confusão na rua, porque a gente foi criado assim, não pode trazer problema para casa. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Então, eu vivia sendo quebrada em casa, até que chegou um dia que eu falei, quer saber? Eu vou ser quebrada em casa, mas eu vou quebrar na rua também. Então, assim, isso é vida. E eu fui criada assim. Se chegar em casa chorando, vai apanhar de novo. Então, tinha que engolir o choro, limpar o rosto e voltar como se nada tivesse acontecido. Ou seja, isso você vai gerando uma mágoa tão grande que você vai se tornando uma pessoa má. E eu não sou uma pessoa má. Só que eu me transformei numa pessoa violenta para me defender. Porque a sociedade queria tirar uma casquinha, era sogra, era marido, era tudo. Eu falei, não, peraí. Ou eu decido, eu dou um basta nisso, ou senão eu vou virar o quê? Né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, até pela minha transformação também. Porque foi, assim, é surreal. É porque eu não vou dar detalhes aqui, porque senão você vai ficar impactado, vai falar, meu Deus do céu. Mas, é sério, a minha mudança, assim, é impressionante, e eu sou muito grata a Deus por isso. Eu agradeço as pessoas que estiveram do meu lado, a minha mãe, que nunca me desamparou, a minha mãe é um ser humano incrível, ela tem 73 anos, mas você olha assim para ela, você fala assim, meu Deus, que fortaleza, a minha mãe é um anjo na minha vida, é a minha fonte de inspiração, se você perguntar qual a mulher que te inspira, é minha mãe, sua fonte de inspiração, minha mãe, ela não tem estudo, mas ela tem sabedoria, e assim, ela tira de letra qualquer diploma, inclusive o meu, então é muito bom, isso não tem preço. Hein, Joana, você está falando aí, eu estou me recordando aqui que, às vezes, esse adulto hoje agressivo, no presente, é aquela criança congelada no passado, que sofreu muitos abusos, que sofreu muita Sim, gritaria, que passou por sim, abusos, às vezes não foi somente de palavras, mas sim, às vezes fisicamente. Então, o sim, nosso sistema de defesa, ele tenta criar um bloqueio para que isso não sim, aconteça mais. Bom, já que eu já apanhei na rua e apanhar em casa, então melhor apanhar só na rua sim, e em casa não precisar apanhar de novo. Mas sim, para não apanhar em casa, eu vou ter que devolver aquilo em alguém que fez aquilo comigo na rua. E isso, com o sim, tempo, né, a criança vai crescendo com aquilo, com essa defesa, só que ela não sabe levar isso somente para um momento de um embate na rua. Ela leva isso para um relacionamento, ela sim, leva isso para um círculo de amizade no trabalho, ela leva isso sim, para dentro de casa com os irmãos, e aí a pancada rola. E aí, o que, que é, acontece? Agora eu vou ter uma família. Aí chega na hora de ter uma família, o gatilho está lá. É como se fosse sim, um botão que a qualquer momento ou um cenário ele ativa aquele sim, botão e você, quando for ver, você fala, cara, por que eu fiz isso? Eu acredito que sim, depois, Joana, você até se arrependia, né? Você ficava, poxa, eu sim, poderia ter segurado um pouquinho, poxa, não era para me passar do limite. Mas também ele fez isso, isso, isso. Aí parece que o outro botão também, alguém aperta na tua cabeça, sim, e aí fica aquele círculo sim, vicioso de sempre a repetição de comportamentos e atitudes e falas que a gente sabe que aquilo ali pode afastar pessoas ou nos afastar daquilo que a gente quer. sim, E você hoje tenho certeza que com a tua transformação, com a sua mudança, como você até já colocou aqui, né, que hoje você é uma outra pessoa comparada ao que sim, você já um dia foi de comportamento, e a gente prova com isso, Joana, com a sua história, com o seu testemunho,
que o que a gente quiser mudar nessa vida, a gente tem capacidade de mudar, né? Se querer mudar, a Sim. pessoa consegue, né? Com certeza, Tiago. E assim, por muitas vezes eu lutei contra essas mudanças, porque eu achava que eu estava me diminuindo, que, né, eu ia deixar de ser eu para agradar o outro e tal. E de repente eu vi que essas mudanças só faziam bem para mim mesma. Eu estava numa situação assim, Tiago, da questão de violência, que ninguém podia criticar algo em mim, que eu já ia para cima, poderia ser homem, ser mulher, ser o que for. Não era só relacionamento, não, era qualquer pessoa. Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito agressiva, assim, era uma autodefesa desnecessária, mas pelo sofrimento que já vinha lá de trás e que eu não trabalhei isso. Eu não trabalhei, então eu não soube lidar, e eu fui passando isso nos relacionamentos, para os meus filhos, né? Tinha problemas, por exemplo, no serviço, eu vinha para casa virada no giraia. E, de repente, eu entendi que não, cada situação eu preciso resolver no local onde ela aconteceu. Não tem que trazer problema do meu serviço para minha casa. Aqui na minha casa tem problemas? Tem sim, porque toda casa tem, mas a gente contorna, né? Em cada lugar você resolve a situação que precisa ser resolvida. E eu não sabia lidar com nada e eu misturava tudo, virava aquela bola de neve. E depois que eu entendi e que eu fui buscar conhecimento, que eu fui me autoconhecer, hoje eu não aceito menos do que eu mereço. Eu não vou revidar algo que você fez comigo ou qualquer outra pessoa com violência. O que eu faço? Ah, Jana, o que você faz quando alguém te maltrata? É simples. Eu viro as costas e vou embora. Não me reconheço baseado no que eu já fui, mas eu consigo hoje virar as costas e ir embora. E de repente eu vejo a mesma pessoa. Você mudou do Novo Gama? Eu falei, mudei, não, eu moro no mesmo lugar, na mesma casa há 16 anos, porque como é minha, hoje eu não preciso estar mudando, né? Mas eu fico, meu Deus, as pessoas sentiram que eu mudei. Então, é algo assim, para mim é algo grandioso. Para muitas pessoas não representa nada, mas eu sabendo quem eu fui, de onde eu vim, o que eu passei, para mim não tem dinheiro no mundo que pague. É um E eu quero valor pegar assim até que um não tem. gancho no que você falou, Joana, agora no final, é que a nossa história ela é tão rica, é tão Sim, valiosa, é tão grande, que às vezes as pessoas querem que a gente ache que não é. E é nesse sim, ponto que tem muitas pessoas que não entendem o que a gente está fazendo aqui. A gente está sim, aqui valorizando as nossas histórias, porque se a gente não valorizar as sim, nossas histórias, as pessoas lá fora não vão valorizar. Só que às sim, vezes a pessoa está assim, eu queria que meu marido valorizasse, minha esposa, meu filho, meu irmão, meu amigo. Essas pessoas, às vezes, alguns valorizam, mas a grande maioria vai ser depois. Porque sim, tem gente que elas não conseguem conviver com o teu sucesso. Elas não sim, conseguem olhar, ver verdade. a sua luz brilhando e ela fala, nossa, eu sou tão apagado perto dessa pessoa, só que eu tenho mais dinheiro, Sim, mais condição, mas eu perto dela parece que eu me sinto tão pequeno, então calma aí, deixa eu tentar apagar a luz dela. Deixa eu tentar é desse diminuir. jeito mesmo, Deixa eu é tentar fazer verdade. ela desanimar um pouquinho. Deixa eu falar uma besteira aqui para ela, para ver se ela fica chateada, guarda no coração, fica com mágoa, fica triste, e aí ela deixa de fazer o que ela está fazendo, aí a minha luz volta a brilhar. Porque tem Mas é gente que verdade, só brilha quando a sua luz se apaga. Então a gente tem que ter verdade. essa percepção. Quando eu entendi isso, eu parei de ficar preocupado com a minha voz, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de agir. Eu não me preocupo agora, eu invisto em mim, obviamente. Eu procuro Sim, melhorar, aprender com quem tem resultados que eu não tenho. Então, assim, eu olho para essas pessoas. O restante, eu sim, não olho. Por quê? Porque são pessoas que às vezes querem comparar você com você do seu passado. Nossa, mas você lá sim, atrás é tanto assim, né? Nossa, você lá atrás, poxa, mas eu não estou mais lá. eu não estou Passou, mais hoje lá, é é uma verdade. nova história. E quando a gente reconhece que hoje a gente vive uma nova história, a gente não fica preso à opinião das pessoas com relação ao nosso passado e consegue ressignificar, criando um novo futuro hoje no presente, né? Tiago, é como eu já ouvi, é verdade, tudo isso que você falou é verdade. Como eu já ouvi, muitas pessoas, sua voz é muito agressiva. Poxa, mas essa é a minha voz, desde que eu descobri que eu poderia falar, mesmo errado, essa é a minha voz. Hoje eu estou um pouquinho rouca, mas o meu timbre, realmente, ele é alto, o tom de voz é alto. E assim, eu fiz vários, como eu não sei se eu já falei alguma vez, eu fiz vários áudios e mandei para pessoas perguntando o que a pessoa achava, porque eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, será que eu continuo violenta? Eu mudei, eu mudei, mas a voz, eu falei, sério, eu fiquei preocupada. Quase assim que eu desanimei, né? Eu não desisti e tudo, mas eu fiquei preocupada. Eu falei, poxa, estão falando que a minha voz é violenta, que eu sou agressiva. Aí eu falei, quer saber?
é essa aí. Quem quiser vai ficar perto, quem não quiser vai se afastar, porque essa sou eu, essa é a minha essência, esse é o meu timbre de voz, eu não vou mudar para agradar ninguém, e nem vou fingir que eu sou uma gatinha manhosa, que vou falar cheia de mimos, eu não vou falar assim, porque essa faz parte da minha essência. Então, eu já ouvi muito pessoas falando que o meu tom de voz é agressivo. E eu falei assim, olha, infelizmente, ou você se afasta, ou você, né, aceita que eu sou assim, não tem como eu mudar. Calibra o seu ouvido aí, então. Eu sinto muito, né? É o que tem para hoje, não vai mudar. Então, sou muito grata a Deus, até por eu estar falando aqui hoje, como eu te falei, quase não falava, era muda, vergonhosa, cheia de crenças, eu achava que nada era para mim, que eu não poderia falar isso porque eu ia ser julgada. Hoje em dia, não. Se eu falar algo e eu perceber que eu errei na minha fala, eu não estou me diminuindo se eu chegar na pessoa e falar, olha, realmente, eu reconheço que eu errei, me perdoe, me desculpa, não vai repetir isso. Mas se eu perceber que eu estou certa e que outras pessoas, né, entenderam que eu estou certa, eu sinto muito. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou falar assim, é o que você pensa, é o que você entendeu, mas eu sei o que eu quis dizer e eu sei exatamente o que outras pessoas entenderam. Então, só você que fez esse pré-julgamento e está tudo certo, porque não tem como você agradar a todo mundo, né? Joana, dá continuidade aí, só para mim poder resolver um negócio aqui. Dá continuidade aí. Tiago, tá, pode deixar. Então, como eu estou falando, não vou fazer nada para agradar ninguém. Algumas pessoas já comentaram sobre o meu tom de voz, que disse que era agressivo, que eu precisava mudar. Fiz esses áudios, passei para algumas pessoas para ter certeza dessa opinião dessas pessoas. Só que depois eu parei para analisar, as pessoas que estavam me julgando não estavam fazendo nada para sair do lugar, para evoluir como pessoas. Não transformava a vida das pessoas como eu estava e estou no propósito de transformar vidas. E aí eu falei assim, por que elas estão me criticando? Porque, como o Tiago falou aí, o seu brilho incomoda quem não está fazendo nada e quem está no escuro. Então, se a gente for se apegar a tudo que a gente escuta na nossa trajetória, a gente acaba desistindo. E assim, vamos encontrar pessoas que vão falar que você está querendo ser blogueiro, vão encontrar pessoas que vão falar que você fez um vídeo, em tal vídeo você falou isso errado, que você falou aquilo errado. Gente, nós vamos errar todos os dias. Nós somos seres humanos. E é isso que nos conecta, o fato de ser humano, de errar, de acertar, né? Porque se fosse perfeito, perfeito é só Deus, então ninguém aqui tem o direito de se comparar a Deus, né? Eu não me comparo e não me comparo com ninguém. E o que eu faço aqui é exatamente o que eu faço na minha casa, é o que eu faço no meu trabalho. Eu sou a mesma pessoa. Eu não vou mudar o meu jeito de ser porque eu vou encontrar com fulano que está quilômetros acima de mim. Fulano vai me encontrar exatamente assim. A Joana, correta, verdadeira, às vezes, quando necessário, falo as verdades sim, porque a gente tem que ser honesto com nós mesmos. Se você tem uma opinião a meu respeito, você pode dar, eu posso concordar ou não, mas você não tem que guardar para si e falar, não vou falar porque senão eu vou desagradar ela. Aí você não está sendo meu amigo, você não está sendo minha amiga, porque o amigo de verdade, se ele vê um defeito no outro, ele vai chegar e vai falar, olha, acho que você pode melhorar isso, acho que você pode mudar aquilo e tal, eu posso te ajudar nisso ou naquilo, mas não, ele fala para você que você está maravilhoso, aí quando chega lá na frente, numa reunião onde tem mais 2, mais 3, ele começa a falar, você viu o que a Joana fez? Você viu o que o fulano fez? Então, essas pessoas, eu quero que Deus afaste de mim todos os dias, a todo momento, e traga pessoas assim, palestrantes águias, que está todo mundo no mesmo propósito, tem pessoas aprendendo, tem pessoas ensinando, e as nossas histórias se conectam por isso, porque cada um viveu algo que conecta com a história do outro. Se a gente for parar para ouvir a história de todo mundo aqui que está no projeto, a gente sabe que em algum momento a gente se conecta. Seja por um relacionamento abusivo, é mãe que é mãe solo, igual teve as meninas semana passada, é mãe solo, é que sofreu violência doméstica, são inúmeras situações. Então, é isso que nos conecta. Então, a gente tem que ser de verdade mesmo, a gente não tem que inventar história aqui para agradar ninguém. E venha o Palestrante Águia, 7ª edição, né, Tiago? É isso aí, Joana. Bem lembrado. Pessoal, quem já participou das outras edições,
A gente vai ter a 7ª edição, dia 30 e dia 31 agora de maio, tá? Quem não conhece o projeto ainda e quiser participar, o nome do nosso projeto é Águias do Conhecimento. Abaixo desse projeto, nós temos o nosso evento chamado O Palestrante Águia, Histórias que Inspiram, e a gente já está vai para a 7ª edição online. E presencial, nós vamos ter também uma em agosto, que a gente vai comemorar o primeiro ano aí do Palestrante Águia, Histórias que Inspiram. A gente vai fazer num sítio, com piscina, churrasco, vai ter tudo. Mas o principal, que é o conhecimento do conteúdo, né? A gente poder desfrutar da sabedoria ali, ouvir as palestras e ter esse contato humano, estar presencialmente, vai ser algo incrível. Então, dia 10 de agosto, a gente vai ter o nosso evento aqui no Rio de Janeiro. Tá? Quem quiser vir de fora, Tiago, tem local para dormir? Tem. Essa pousada ela já tem alguns alojamentos para quem quiser se hospedar lá. Vai estar tudo tranquilo, você vai vir de boa, tá? Legal. Então se preparem aí, Joana, muito se prepare aí, se tiver tudo certinho para estar com a gente aí, vai ser um prazer, tá bom? Tiago, eu me preparo sim, aí só que assim, eu preciso me programar, porque como eu te falei, eu ainda estou presa à CLT, porque no momento eu preciso. Mas esse não é meu intuito, ficar presa à CLT, porque, como eu falei, a gente fica limitado, né? Até geograficamente. Por exemplo, você vai fazer o evento em agosto, e eu não posso dizer para você certeza que eu vou estar presente. Por quê? Eu dependo de férias, como é escola, né? Tem um calendário anual, então, assim, eu preciso me programar até nisso. E se eu não estivesse na CLT, eu ia falar para você agora, Tiago, já reserva aí o meu quarto, porque já que é uma pousada, um é meu. Mas aí, no momento, ainda não. Mas eu pretendo muito em breve eu falar para você, sim, vou estar presente não só nesse evento, mas em todos que acontecerem. Então, esse momento vai chegar e vai ser aqui, no Palestrante Águia, que eu vou dar essa notícia. Vai ser essa grande Quero notícia. acompanhar. Não vai demorar não, né? Tá próximo não. já. Não vai, até porque, Tiago, quem é mãe aí sabe que é muito ruim a gente não poder acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Quem é mãe sabe que se tem uma reunião na escola, muitas vezes você precisa acompanhar a reunião do filho dos outros, mas não pode acompanhar o seu. Então, já aconteceu inúmeras situações com os meus filhos, inclusive os mais velhos, onde eu não pude estar presente, e eu estando na mesma escola onde eles estudavam. Tanto que, assim, aconteceu uma situação onde eu preferi tirar o meu filho, que era escola pública, era escola particular, eu coloquei ele na escola pública para eu exercer o meu direito de mãe, porque na escola que eu estava eu não podia exercer. Por exemplo, um Dia das Mães, teve uma festa, Dia das Mães, e meu filho ensaiou a semana todinha. Quando chegou no dia de apresentar, eu não pude ver a apresentação dele, porque eu estava atendendo uma outra mãe. E a outra mãe não quis entender o meu lado, ela queria ser atendida naquele momento, e o cliente sempre tem razão, né, vamos dizer assim, só que não. E eu fui atender ela, quando eu cheguei, meu filho já tinha apresentado. No outro dia, eu tirei ele da escola. Eu falei, agora eu vou em outra escola. E aconteceu. Quando teve eventos na escola, a outra escola, eu ia trazer uma declaração, está aqui. Declaração que eu compareci no evento na escola do meu filho e acabou. E aí, o que acontece? A minha filha já está com 8 anos e eu vejo que a história está se repetindo. Então, eu preciso, mais uma vez, quebrar esse ciclo, entendeu? Só que eu preciso também me preparar psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, para que eu não precise retroceder. Você entende, né, o que eu estou dizendo? Entendi, sim, entendi. É isso. Então tá ótimo, Joana. Mais uma vez, gratidão, Joana, aí pela sua história, Obrigada. todo esse conhecimento, experiências, que é o mais importante que você passou aqui. Sim. O que eu amo aqui nesse projeto é que a gente vai absorver nas experiências das pessoas, de cada palestrante que passa aqui, e a gente vai percebendo que para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Aquelas pessoas que ficam dando desculpa, na verdade, elas só estão contando história na cabeça delas. Porque quando a gente chega aqui e vê cada história, e cada um com um testemunho, vamos dizer assim, uma história diferente, a gente percebe que tem como vencer em qualquer âmbito ou qualquer área da vida. Então, Joana, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Nada. Nos vemos aí na 7ª edição, tá bom? Verdade, eu que agradeço. Boa noite, Tiago. Tiago, deixa eu só ler uma mensagem aqui rapidinho. Claro, fica à vontade. Serve para mim, serve para você, serve para todos que estão aí, para quem vai assistir depois, porque eu sei que esse projeto já está impactando muitas vidas em outros estados e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas vão assistir. Então, essa mensagem é assim: afaste-se de quem te deixa com a sensação de que você está sempre errado, de que você não é capaz.
E caso você esteja seguro do que você fez, não se culpe pelo que não depende de você. Ou seja, a opinião do outro não depende de você. A opinião do outro não é sua. Não se apegue a isso. Eu me preocupava muito com a opinião do outro. Hoje em dia, eu entendo que a opinião do outro é minha e está tudo certo, e eu sigo em paz, eu espero que ele siga também. E se vai gostar ou não, está tudo certo também. E é isso, Tiago. Muito obrigada, boa noite e até a 7ª edição.